Muito boa noite a todos, os que nos assistem pelas mídias sociais do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. É uma satisfação, mais uma vez, abrirmos este trabalho de domingo em formato de live, com dois amigos, irmãos, trabalhadores tão queridos, Claudir Cardoso e João Antônio Link. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, convidamos a todos a nossa prece de abertura, que nesse momento fechemos os olhos, elevemos o nosso pensamento ao alto, colocando-nos em conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior, agradecendo por mais essa oportunidade em que nos reunimos pelas vias virtuais e espirituais, rogando a espiritualidade que possa estar conosco, onde quer que estejamos, em nossos lares, nos atendendo e nos auxiliando a ter um bom aproveitamento dos conteúdos da mensagem que serão trabalhados na noite de hoje. Que Deus e Jesus estejam conosco. Que assim seja. Então, meu nome é João Paulo Bittencourt Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e temos aqui hoje, neste formato de live, mais uma vez, Claudir Cardoso, trabalhador do Centro Espírita Nossa Casa de Carazinho, e João Antônio Link, trabalhador do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho e atualmente presidente da União Municipal Espírita de Carazinho. E estamos hoje com, mais uma vez, uma missão um tanto ambiciosa, nesses minutos que nos tocam, enfocar temas muito profundos do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje sobre as mensagens da perda de pessoas amadas, mortes prematuras, de autoria do espírito Samson, e se fosse um homem de bem, teria morrido, de autoria do espírito Fenelon, temas do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre as aflições. E, casualmente, não é João e Claudir. Esta temática das mortes prematuras é praticamente a temática da semana, em que temos conosco a palestrante espírita Célia Diniz, lá de Minas Gerais, da cidade de Pedro Leopoldo, que está nessa semana realizando uma turnê aqui pelo norte do Rio Grande do Sul, falando justamente sobre esse tema, que é o tema do seu livro, né? Sobre a consolação no caso de mortes prematuras. E é, então, essa temática aqui da mensagem do espírito Samson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, trazendo as suas impressões e esse conhecimento que a doutrina espírita nos alcança, para nos consolar, de caráter muito consolador, quando se dá esse fenômeno da morte prematura, da desencarnação de uma criança, fatos que sempre vêm ocorrendo e que, quando ocorrem, às vezes comovem uma cidade inteira, né? Especialmente quando é uma cidade pequena. Então, esse irmão começa a sua mensagem dizendo o seguinte: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, pois a sábia previdência, ou melhor, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque
haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. E prossegue a mensagem, analisando diversos aspectos dessa questão das mortes prematuras e da perda de pessoas amadas. É talvez a grande temática do Espiritismo, onde o Espiritismo se faz gigante, se faz enorme, consolando corações despedaçados como nenhuma outra doutrina consegue fazer. Boa noite, Claudir. Claudir, se foi o teu som novamente, infelizmente. Então, de repente, acho que vamos começando com o João Antônio, enquanto o Claudir talvez vá precisar entrar novamente aí na nossa live. João Antônio, boa noite. Tu também... Isso, ligar o microfone. Tá ligado? Funcionando. Ah, tá. Boa noite, João. Boa noite, João Paulo, Claudir, aos amigos e irmãos aí da Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Sarandi, e que também depois poderão estar acompanhando pelo Facebook, né? É sempre uma alegria a gente poder estar junto aqui, e hoje, mais uma vez, falando de um tema da doutrina espírita, né? Um tema que a doutrina espírita nos traz tantos esclarecimentos, e nesse caso aqui, em especial, a consolação, né? Então, a gente vai lembrar aí desse ciclo de palestras que a nossa irmã Célia esteve aí nessa semana, né? E lembrando das mães de Chico, né? Essa tarefa que o Chico, a segunda grande tarefa que o Chico desempenhou durante a sua encarnação aqui, que foi realmente receber as cartas dos filhos para essas mães, né, que precisavam tanto de um consolo, de alguma orientação, de uma notícia do seu filho, né, que pudesse então trazer um alento aos seus corações e atender também aos familiares, né? Então, esse trabalho do Chico atendeu centenas e centenas de mães lá, e depois se transformou no filme As Mães de Chico, né? E a Célia, que esteve conosco, é uma dessas mães que está retratada no filme, e que a Célia teve a oportunidade, então, de conhecer o Chico Xavier, conviver com ele. O seu pai era amigo do Chico, trabalhava com o Chico na Fazenda Modelo, né? E a Célia conviveu com o Chico um período e recebeu do lado, através do Chico, a mensagem do seu filho, que desencarnou bem jovem, né? Então, 3 anos mais ou menos, e ela passou pela experiência também de ter uma outra filha que desencarnou também, com 26 anos, se eu não me engano, né? Então, foi uma experiência aí bem difícil para ela, e aí também a questão dela ser espírita, né? E as pessoas buscarem entender que uma mãe que é espírita, que recebe, já teve a oportunidade de ter um contato, então, com essa doutrina consoladora e passar por isso, né? E ela, logicamente, que sofreu, e acredito que até hoje ainda tem algum sofrimento com relação a isso, né? Mas ela se propôs a fazer algo, a levar a outras mães, a outras pessoas, a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus. E é o que ela veio fazer aí essa semana, né? E aí é o que a gente vai falar hoje, essa noite aqui. Aldir, realmente estás sem som. Acho que tu vai precisar entrar novamente. Enquanto isso, eu e o João vamos tocando aqui, nos recordando, então, nós que tivemos a oportunidade de estar com a Célia Diniz e a infinidade de colocações que ela traz. Por exemplo, que dentro da lei divina, que ninguém desencarna 1 minuto antes do previsto, né, salvo casos de suicídio, enfim, né,
a própria circunstância da morte do seu filhinho de 3 anos, que tinha um aneurisma e que desencarnou numa queda banal de bicicleta, né? E todas as reflexões que ela traz, né? Acreditando que já tinha aprendido tudo o que a vida tinha para me ensinar com a desencarnação do primeiro filho, e depois é surpreendida, anos mais tarde, com a desencarnação de mais uma filha, já adulta, e o grau de aprendizado que ela logrou, transformando essa dor em trabalho no bem, trabalho que ela desempenha escrevendo esse livro lindo, Vencendo a Dor da Morte, e circulando o Brasil inteiro para tratar dessa temática em falas que são muito consoladoras, especialmente a pais que tiveram filhos desencarnados. Valdir? Boa noite, agora deu? Agora deu. Tranquilo. A tecnologia às vezes nos prega algumas peças, mas eu acho que a temática ela é bem interessante, e nós temos que lembrar que Jesus disse aos seus apóstolos que ele enviaria o Consolador prometido. E a doutrina espírita, ela é o Consolador, porque ela vem nos consolar. Ela vem nos mostrar os horizontes da vida, que a vida continua após a morte, a vida futura, né? E ela é consoladora. E me chama a atenção que a Célia Diniz, ela diz que a doutrina espírita, ela não curou a sua dor. Ela ajudou a evitar o desespero da perda de um ente querido. Fez com que ela não se desesperasse. Fez com que ela tivesse fé, que ela tivesse confiança na divina providência, e ela fez com que ela tivesse também a confiança de que o seu filhinho, de 5 anos, né, e que faleceu num acidente de bicicleta, e depois a sua filha com 27 anos, que continuavam vivos. Mas a dor, ela diz que ela sente a dor. E é normal, nós somos seres humanos, e numa certa parte da palestra ela diz, que bom que a senhora é espírita, né? Como se o fato de ser espírita fosse imune à dor, como se o fato de ser espírita não fosse humano, né? Como se tivesse superpoderes. Então, o fato de nós sermos espíritas nos dá essa consciência, essa compreensão, esse entendimento de que a vida continua. E um outro fato interessante é de que aquela criança que desencarnou em tenra idade, ela é um espírito imortal, que já teve várias e várias vidas antes desta, com uma imensidade de aprendizado, de conhecimento, né? E ela simplesmente veio num corpo material e desencarnou em tenra idade porque ela necessitava daquele tempo de encarnação para cumprir talvez a sua etapa reencarnatória, o seu aprendizado, o seu crescimento, enfim. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora. A doutrina espírita, ela abre os nossos horizontes. E a doutrina espírita nada mais é do que os ensinamentos do Cristo. Então, eu acho que essa mensagem de hoje, das mortes prematuras, e das mortes em geral, todos nós já perdemos uma pessoa, um ente querido, vamos perder. A perda de um ente querido, a saudade, é uma coisa assim que mexe conosco, que faz com que a gente repense muitas coisas. Quantas pessoas acordaram ou repensaram a sua vida depois da perda de um ente querido? Quantas? Quantos que param para pensar, né? Na fatalidade, na finitude da vida? E a gente cansa de dizer, né, João Antônio Link, nas nossas palestras aí que a gente faz por aí, que a única certeza que a gente tem da vida é que um dia a gente vai morrer, um dia a gente vai deixar esse corpo. E olha, aí entra a doutrina espírita nos mostrando que a vida é eterna, que a vida continua, que existe outra vida além. E nesta outra vida além, como diz a Célia Diniz, nós vamos reencontrar de novo todos os nossos entes queridos. Vamos abraçá-los, vamos conversar. É fantástico isso. A doutrina espírita, ela é realmente fantástica. E a mediunidade de Chico Xavier, como a Célia colocou e o João também lembrou,
conseguiu para muitas mães antecipar esse reencontro. Ele que era um médium perfeito, o mais perfeito que nós conhecemos, claro, era humano, enfim, e como humano, ninguém merece ser endeusado. Kardec não queria isso, por assim dizer, mas o Chico merece um reconhecimento acima do normal, e em toda a primeira fase da sua mediunidade, ele foi o instrumento utilizado para que viessem à Terra livros que são fundamentais para os nossos estudos no dia a dia. Há muitos anos, de todos nós que somos estudantes, a obra de Emmanuel, a coleção Fonte Viva, os romances históricos de Emmanuel, toda a série Nosso Lar, de André Luiz, né, a importância dessa obra. E no final da sua vida, se dedicando à consolação, e todos nós lembramos do Chico. Enfim, eu tinha me tornado espírita há muito pouco tempo, quando ele desencarnou, mas todos nós lembramos da imagem dele velhinho, alquebrado, e ficando até altas horas da noite, psicografando, recebendo cartas para consolar essas mães. Cartas quase cego, né? Quase cego. Cartas que provavam ali, materialmente, sem dúvida nenhuma, que eram os filhinhos desencarnados escrevendo, seja pela própria caligrafia, porque Chico era um médium mecânico, né? Eu acho que a gente tem que convidar os ouvintes, não sei se já ouviram o filme, né, João? As Mães de Chico Xavier. É emocionante, né? É fantástico. Então, o nosso Samson, ele traz elementos interessantes aqui também para a gente avaliar essa questão das mortes prematuras, colocando que o grande problema é nós tentarmos analisar a justiça de Deus pela justiça da terra, que isso é um erro muito grande. A justiça da terra é uma justiça falha. Não há como, né, nós penetrarmos profundamente os desígnios de Deus, nós somos imperfeitos demais para isso. Mas como nós sabemos que Deus é o ser mais justo e com mais bondade e mais amor que se pode conceber, nós só podemos entrever que há justiça e há bondade quando há uma morte prematura também, quando há uma perda, né? Por mais que a dor seja um elemento inafastável, mesmo para os espíritas que compreendem melhor, né? Ele diz aqui, só para nossa reflexão, frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias, das dores da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda, a falência. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não ser conveniente que ele permaneça por mais tempo na Terra. E nós não temos condições de compreender esses porquês. Julgar, né? Julgar. Não tem como julgar. Eu acho bem isso, bem essa questão. A gente sempre fala e ouve falar, não cai nenhum fio da nossa cabeça que não seja a vontade de Deus. Não um fiozinho de cabelo. Então imagine se um fio de cabelo, o resto da nossa vida, tudo é certinho, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o tempo, né? E como tu bem colocaste, as pessoas às vezes não têm esse entendimento. Outra coisa, aproveitando rapidamente, né? Na palestra da Célia Diniz, né, João, ontem, ela colocou assim muito bem que o filhinho dela escreveu na carta que ele mandou para ela, e ela estava no centro do Chico, e aí um senhor estava lá e disse, olha, tem uma criança correndo, brincando aqui, muito feliz. E ele vem e ele abraça, né? E aí ele vai se comunicar, e é para a senhora, e é seu filho. E ela então chora, ela fica emocionada, daí o Chico recebe a carta. E nessa carta ele diz para a mamãe que ele estava muito bem, melhor do que quando ele estava aqui na Terra. Eu acho fantástico isso, porque ele estava com o vozinho, estava com a vozinha, estava com a maninha dele, que tinha desencarnado um tempo atrás também, né? A tia. E ele estava melhor do que quando estava aqui na Terra. A vida espiritual, ela é fantástica, né?
E aos pouquinhos a gente vai entendendo isso. E só para nós aproveitar o gancho aqui, antes de passar para o João, que é exatamente o que o Espírito Sanson aqui coloca. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão bem perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais vos transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus, né? Então, lembrando justamente isso que a Célia trouxe de experiência, que aconteceu quando ela estava junto de Chico Xavier e recebeu a mensagem do seu filho, nessa vidência, o filhinho desencarnado abraçando ela, e lembrando também que a nossa dor, que é normal quando perdemos os entes queridos, a gente precisa transformar essa nossa dor numa imagem muito bonita da Joana de Ângeles, numa dor luarizada, que é uma dor iluminada pela luz do luar, uma dor bonita, né? Que é aquela dor sem revolta, aquela dor que compreende que há um objetivo maior, enfim, um desígnio maior nesses fatos dolorosos que nós não somos capazes de compreender, mas que se Deus permitiu, é o que precisa acontecer naquele momento, né? Essa dor bonita da resignação. Resiliência, resignação. João Antônio, o que tu pensa disto? O João está quieto. Eu lembrei que a doutrina espírita ela veio com a tarefa primordial de falar da vida espiritual. Então, a doutrina nos leva a uma conclusão de que, na realidade, a gente não tem condições de fazer avaliações apenas por uma encarnação, por aquilo que as pessoas consideram como uma vida, né? Então, a Célia até falou que nós temos uma vida só, né? Dividida em muitas etapas, em muitas reencarnações, e aí lembrar que essas relações com esses seres, com as crianças que desencarnam, e esse processo de que uma programação espiritual está ali, né? E que quando essas crianças escrevem para os seus pais, elas trazem essas informações, dizendo, então, explicando, e, enfim, trazendo dados, informações, e trazendo essa ideia de que nós, muitas das vezes, nós reencarnamos programados para desencarnar quando crianças mesmo, né? Que é o caso do filho dela, que ela comenta, né? E que muitas vezes são lições para a criança, lições para a mãe, para o pai, para os familiares, são experiências, são etapas que aqueles seres precisam passar, né? E, logicamente, que nós que passamos pelos processos das reencarnações de outras vidas, outros processos, essas vidas se refletem nas vidas atuais que a gente está vivendo aqui. E, lógico, que a gente tem dificuldades de entender certas situações, né? E é normal. Por exemplo, em especial esse caso, quando são as crianças, né? Nós tivemos ontem um caso aqui perto de Carazinho, né? Em que a criança desencarnou, né? Então, assim, são acidentes que acontecem, aí tem a questão da culpa, às vezes o pai, a mãe se sentindo culpados por aquela situação, né? E aí, quando a gente tem um entendimento da vida espiritual, dessa programação, e de que as leis divinas são perfeitas e que as coisas acontecem quando tem que acontecer, e a gente tem que tentar entender a razão disso, né? Então, acho que a doutrina espírita contribui muito com essa missão de realmente trazer esse conforto, esse atendimento a essas mães, né? Para as pessoas que já tiveram a experiência de assistir quando a mãe recebe a carta lá do filho, né? A emoção, ela toma conta e realmente é algo muito especial quando a mãe consegue ter notícias, né? E consegue entender também as razões que levaram, né? Eu acho que isso realmente é a grande tarefa que essa função que o Chico fez
e que outros médiuns também continuam fazendo, né? Isso comprova que a vida continua, né, João? E, por exemplo, no caso do Chico, no caso daquele outro senhor de São Paulo ali, O Pacelli, é o senhor que recebe, né? Orlando. Isso. Ele cita, na carta, os espíritos citam o nome de todos os familiares, o nome dos parentes, o nome dos cachorros, dos bichos. Eles citam fatos que o médium não saberia originalmente. Porque Bisavô lá que nunca ouviram falar. Isso. Então é uma comprovação para as pessoas de que realmente a vida continua. E é por isso que a doutrina espírita é consoladora, porque ela vem nos consolar. Ela vem nos mostrar que a vida continua, de que a morte é apenas uma passagem para um outro plano, de que todos nós vamos morrer um dia, de que o corpo é material, é biológico, é orgânico, mas o espírito é eterno, né? E quando a gente perde um ente querido, a gente tem que colocar Deus no nosso coração, colocar afeto, colocar a confiança, né? Colocar o entendimento de que nós não estamos sozinhos. É o que a Célia coloca e o que a doutrina espírita coloca. A importância de termos esses entendimentos. E um pouco é a nossa falta de fé. Verdade. Porque tudo o que a doutrina espírita nos mostra é que a nossa verdadeira casa é lá, não é aqui. Né? O que tem um pouco a ver com a mensagem seguinte, que nós temos essa missão de conversar hoje, do espírito Fenelon. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E é bem interessante que eu mesmo, espírita, há 2 décadas, há algumas semanas atrás, o meio jurídico gaúcho teve uma perda inestimável e eu nunca tinha visto tantas pessoas lamentarem a desencarnação de uma pessoa que eu tive a ocasião de trabalhar com ele como secretário, que é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, né? E desencarnou jovem, aos 60 e poucos anos, de um câncer que nenhum de nós que trabalhamos com ele sabíamos que ele estava com essa doença, né? E foi uma emoção, assim, um sentimento de perda muito grande para todos os que o conheceram, que foi aqui na Terra uma pessoa excepcional. Dos lábios dele eu nunca ouvi nenhuma crítica para ninguém, né? Além de tecnicamente ser um dos melhores com quem eu já trabalhei. Enfim, foi uma emoção geral aqui no Rio Grande do Sul. E quando ele desencarnou e eu soube, o primeiro pensamento que eu tive foi: eu teria tantos para indicar para irem antes dele. Eu pensei isso, né? Lamentando, enfim, da pouca convivência que eu tive com ele, porque é uma pessoa extraordinária, prossegue lá no plano espiritual. E é mais ou menos o que Fenelon analisa aqui, quando ele diz: se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Foi bem isso que eu pensei. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Que nem o filhinho dela dizia: eu estou mais feliz aqui do que quando estava aí, né? Está livre, está liberto, né? E a verdadeira vida é a vida espiritual, né? E eu noto uma coisa agora, acho que o João Link vai concordar conosco. Os jovens, quando a gente vê uma morte de um jovem, as pessoas e os amigos dizem: mas ele era tão bom,
Era uma pessoa boníssima, era amigo de todo mundo. Claro, os bons vão primeiro. Por que os bons vão primeiro? Porque eles estão mais evoluídos, estão mais preparados, eles precisavam de um pouco tempo só de vida aqui, de sofrimento, de provas e de dores, né? Para cumprir a sua etapa reencarnatória. E aqueles que precisam de mais tempo é os que vão ficando. Ó, nós aí, né? Eu estou ficando, é sinal de que eu tenho muito para fazer ainda, né? Mas os bons realmente vão antes, já estão mais preparados, né? É verdade, né? É claro que o coração sofre, né? Sim. Mas enfim, a maior realidade que tem, né? Cada um tem uma missão, uma missão. Nós temos E, uma missão, né? e claro, né? As primeiras vezes que eu estudei esse texto, há muitos anos, uma outra vez também que eu invoquei ele foi uma situação contrária. Eu trabalhava ainda aqui em Sarandi e, enfim, toda época em certo local tem os seus criminosos assim mais afamados, né? Quem lida com a área criminal sempre tem assim 5, 6 nomes que são os que estão em alta em certo momento. E teve uma ocasião em que um desses levou 6 tiros. 6. E não morreu. E na semana seguinte estava na minha frente em audiência. Viu? João Antônio. Esse é que nem o bêbado, é que nem o bêbado que atravessa uma rua e nenhum carro pega. Por quê? Porque está cheio de espírito protegendo ele, né? Seria quase igual a isso, né? Eu Exato. lembrei do texto aqui que diz assim: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo e bom em tudo. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Essa é uma frasezinha bastante interessante, né? Porque às vezes, muitas vezes, aquilo que a gente considera mal, né, é um bem, né? Então, essa questão realmente de desencarnar um pouco mais cedo, as pessoas lamentam às vezes, né? Mas muitas das vezes realmente é um grande bem para aquele ser, né? E para nós da doutrina espírita, a gente sabe que a liberdade realmente é no mundo espiritual, é lá que é a verdadeira vida e que a gente vai ter realmente condições de uma possibilidades bem maiores e melhores, né? E essa ideia da prisão, de que a gente está num escafandro, né? Que dá essa ideia também, né? Se a gente estivesse usando aqueles aparelhos para mergulhar, a gente fica limitado em tudo, né? Então, de que a vida encarnada realmente ela tem as limitações, né, para o espírito, né? Então, se a gente está liberto dessa parte material do corpo, né, com certeza fica melhor, né? Possibilidades maiores de crescimento e evolução, né? Como vai detalhar André Luiz no livro Nosso Lar e na série Nosso Lar, trazendo muitos detalhes, muitos fatos do ponto de vista da espiritualidade e olhando, inclusive, o mundo material do ponto de vista da espiritualidade, que é o objeto do filme Nosso Lar 2, né? Baseado nos Mensageiros, filme que está sendo lançado. No Nosso Lar 1, se tratou a questão da chegada de André Luiz no plano espiritual. E no Nosso Lar 2, que é baseado no livro Os Mensageiros, é o plano espiritual vindo visitar a Terra e mostrar o mundo físico do ponto de vista do plano espiritual. Que é outra série espetacular de livros, né, para o nosso aprendizado. Queridos Quanto filme irmãos, bom, né? oi? Quanto filme bom, quanta coisa boa que existe, né? É só hoje, nessa live, citamos 3 filmes espetaculares, né? As Mães de Chico Xavier, Nosso Lar e agora Os Mensageiros, que eu acredito que vai sair como Nosso Lar 2, né? Nosso Ainda não Lar 2. lançado, esse ninguém viu, Sim. né? Meus irmãos, o tempo passou, mais uma vez. Como passa Normal? rápido, A vida passa. a vida passa. E nós que começamos a fazer essas lives há uns 2 ou 3 anos, nós fazemos cada vez com mais cabelo branco,
Mas vamos fazendo. Cumprindo a Então, nossa missão, cumprindo nossa cumprindo, né? missão. Tentando, com esse trabalho, também nos melhorarmos, né? Aprendermos. Como primeiros destinatários da live, é sempre os 3 que fazem parte dela. Então, irmãos, o nosso tempo está se esgotando. Eu já, enfim, acho que foi muito rica para a nossa conversa. Ainda no espírito elevado desse trabalho da Célia, que ainda está entre nós aqui no Rio Grande do Sul, indo embora. Hoje, domingo, fez a sua última atividade de manhã em São José do Ouro, né? Eu creio que foi todas as noites, Passo Fundo, Carazinho, Tapejara, Marau, Marau, São José do Ouro, né? Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha, visitou várias cidades. isso. Então, nesse espírito de gratidão à Célia, a gente agradece também aos nossos ouvintes e assistentes. E, da minha parte, me despeço, passando a palavra ao Claudir, para fazer também a sua despedida, suas observações finais sobre o tema, e depois o João Antônio faz as suas e encerra com a prece. Eu acho que nós estamos numa época de transição planetária, né? E época de transição planetária é uma época onde o planeta Terra vai se tornar um pouco melhor. E a gente vai passar para uma terra de regeneração. A gente já falou várias vezes disso. E para que o planeta Terra se torne um planeta de regeneração, muitos espíritos ainda apegados ao mal, inferiores, vão deixar o planeta. Muitas mortes coletivas vão acontecer. Muitos acidentes, cataclismos já estão colocados que irão acontecer. E nós vamos ter que começar cada vez mais a compreender e entender o que é a morte. Que a morte é apenas uma passagem para um outro plano, para uma outra dimensão, que todos nós vamos desencarnar um dia, né? E que a gente possa, ao compreender a morte, aprender a viver. Porque quando a gente aprende a viver, a gente começa a compreender a morte. Então, que a gente possa, a cada live, a cada vídeo, a cada filme, a cada mensagem, repensar, que a gente possa compreender um pouco mais as questões espirituais. Nós temos que nos espiritualizar, temos que entender por que estamos aqui, o porquê da vida, e entender os desígnios de Deus, a vontade de Deus, que nada nesta vida ocorre sem a vontade de Deus. E que Deus, que é nosso Pai, está sempre ao nosso lado, está sempre vendo tudo, Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, o que pensamos, o que fazemos, o que precisamos. Então nós, que somos espíritas, que somos cristãos, está na hora de a gente acordar, está na hora da gente viver melhor, está na hora da gente compreender melhor. E este é o objetivo que a gente faz essas lives, né, João? Nós aí. E esse é o objetivo que as palestras são feitas, que os filmes são feitos, que os livros existem, para despertar o ser humano para a sua realidade espiritual. Somos espíritos, ocupando um corpo, uma matéria, temporariamente. Grande abraço a todos, uma boa noite, até a próxima live. Muito bem, meus irmãos. Lembrando que nós falamos aqui da doutrina espírita consoladora, esclarecedora, né? E lembrar que a doutrina espírita é o Evangelho redivivo, é a mensagem do Evangelho. Lembrar que a nossa irmã Célia reforçou essa ideia de que o Evangelho é onde nós nos encontramos a preparação e o fortalecimento para enfrentar as grandes dificuldades. E aí ela falou dessa questão de que o Chico comentou com ela, né? De que ela, sendo espírita, ela já havia recebido a preparação através da mensagem do Evangelho, para que ela se tivesse mais forte para conseguir, então, vencer as questões, né, dessa perda, né,
dessa separação momentânea dos seus filhos, né? E eu acho que é isso mesmo, o Evangelho é essa grande mensagem que nos consola, que nos esclarece, né? E representado hoje pela doutrina espírita, né? Trazendo essa mensagem dos amigos espirituais que continuam falando da mensagem do Evangelho de Jesus, né? Dessa luz que ilumina os caminhos de todos nós. Então, nós vamos agradecendo o acompanhamento de vocês todos aí, que estão sempre conosco aí, e que nós possamos nos reencontrarmos em outras ocasiões aí. Vamos fazer a nossa prece final, pedindo mais uma vez a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos seus trabalhadores, espíritos amigos, protetores, orientadores, consoladores, em especial aos espíritos que trabalham no processo da evangelização da nossa humanidade, possam nos trazer essa luz que nos mostra os melhores caminhos. Possa atender em especial a todas as mães que passam por essa experiência dessa separação dos seus filhos, pequenos, crianças, adolescentes, enfim, que possam ser amparadas, assistidas, assim como esses espíritos que também passam pela experiência da desencarnação nesses momentos, possam receber a assistência e o amparo dos espíritos amigos. Agradecendo mais uma vez por tantas e tantas oportunidades que temos recebido do aprendizado, do crescimento, agradecendo por termos o contato com a tua doutrina, consoladora e esclarecedora, que tantos benefícios já tem nos trazido. Agradecendo por mais esse dia e por tudo que temos recebido dos espíritos amigos, protetores, orientadores, nossos mentores amigos. Que possamos continuarmos te buscando e te encontrando na tua paz, na tua luz. E assim seja. Assim seja. Muito boa noite.